Olá pessoal, boa tarde. Como é que tá meu som aí para vocês? Boa tarde, professor. Tá tudo certo? Beleza. Então vamos começando. Nosso tema de hoje, como vocês viram no cronograma, é discutir as diferentes perspectivas do acesso à saúde, certo? Para isso, para subsidiar essa discussão sobre o acesso à saúde na aula de hoje, nós colocamos como tarefa domiciliar da semana passada assistir um documentário chamado Ciclo, né? No Brasil tem um subtítulo, SOS Saúde, um documentário do Michael Moore que acaba ilustrando, acaba passando por alguns exemplos de sistemas de saúde pelo mundo e de maneira bastante informal, conversando, entrevistando pessoas, para tentar ilustrar alguns aspectos do acesso à saúde em diferentes países, né? Em que pede todos os limites do documentário, ele ajuda a dar algumas exemplificações. E aí a ideia é partirmos dele, inclusive, para poder discutir as implicações de organizar o acesso à saúde de uma forma ou de outra nas diferentes sociedades, certo? Então partiremos dele. Vamos lá, antes de tudo, tentar discutir um pouco brevemente aspectos importantes do documentário aqui com vocês, né? Então, inicialmente, eu queria, inclusive, que vocês me trouxessem aspectos que lhes interessaram, lhes chamaram a atenção, foram mais notáveis, assim, no documentário, enfim,
o que impactou mais ali, que aspectos vale a pena a gente trazer aqui para a nossa discussão, para discutir acesso à saúde, né? Que aspectos lá vocês acham que vale a pena discutirmos aqui? Está aberta a palavra aí com vocês. Professor, eu queria, antes de começar a debater, eu fiquei com uma dúvida quanto ao NHS. Ali ele mostra um cara que estava de viagem lá e ele foi atendido gratuitamente. Quando eu estava pesquisando, eu vi que ele atendia gratuitamente os moradores, as pessoas que moravam legalmente na Inglaterra. E daí eu fiquei meio que em dúvida. Ele foi atendido pelo NHS mesmo, ou foi um seguro viagem, não sei. Legal. Ana, acho que o exemplo que você pega é daquele rapaz que teve leucemia, alguma coisa assim, não foi? Teve algum tipo de neoplasia, né? Foi esse? Não. Não, foi um que deslocou o ombro tentando Ah, andar de bananeira. sim. Esse outro era na França, né? Eu acho. Esse outro que teve leucemia e tal. Aquele ali foi o fã dos Beatles lá, não foi esse? Sim. Esse era americano, né? Tava visitando realmente a Inglaterra, pelo que dá a entender ali no documentário, né? Os diferentes países, Ana, da Europa, assim, a Inglaterra, o Reino Unido é um deles, tem legislações muito específicas e variáveis, bastante variáveis, quando se refere ao acesso de cidadãos não dos países, cidadãos não próprios das nacionalidades, né? Então, por exemplo, nos últimos 10, 20 anos, as coisas têm se alterado bastante na Europa. Tanto países flexibilizando mais isso, alguns deles, quanto países enrijecendo a legislação no sentido de barrar o acesso de pessoas que não são próprias de lá. Isso tem bastante relação com essas ondas migratórias que a Europa vem atravessando também, né? Os contingentes populacionais, assim, expulsos dos seus países por causa de guerras, catástrofes, enfim. É o caso dos sírios, das populações do Oriente Médio, de vários países africanos. E aí os países europeus, não é só na saúde isso não. Os países europeus, nas políticas públicas de maneira geral, assim, acesso à assistência, educação, etc., algumas políticas de moradia, têm alterado suas legislações. Então, por exemplo, os países mais do centro da Europa têm enrijecido mais as legislações. Países como França, Bélgica, etc., estão tendo um enrijecimento maior. Os países do sul da Europa são os países mais flexíveis, em geral, com isso. Espanha, Portugal, Grécia, né? Itália, em certa medida, enfim. Embora também haja uma pressão por enrijecerem, né? E o exemplo do Reino Unido, especificamente, eu não sei na época do documentário como é que estava isso, mas hoje, de fato, é mais restrito para cidadãos do Reino Unido, de maneira geral. Às vezes, o que os países realizam são acordos bilaterais. Como a Inglaterra, o Reino Unido tem uma proximidade política muito grande com os Estados Unidos, eu desconheço, mas pode ser que haja algum acordo bilateral. Por exemplo, no caso brasileiro, né? O Brasil tem acordo bilateral com, se eu não me engano, Itália e Portugal, né? Então, nesses países, por exemplo, você pode ser atendido lá pelo sistema público. Embora para fazer viagens para a Europa, para a União Europeia, eles exijam um seguro privado, né, que as pessoas contratem, etc., é porque os outros países não oferecem essa possibilidade. E aí, como as fronteiras não são fechadas dentro da Europa, né, os viajantes têm que ter lá um seguro. Agora, que eu estou lembrado, até uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, Portugal e Itália, salvo engano, tinham acordos. Então, os cidadãos desses países... No caso do Brasil, isso não é uma questão, porque o Brasil atende todas as pessoas que estão no território, mas você pode ser atendido pelo sistema público português lá, por exemplo, como brasileira, sem ter um seguro privado.
né? Na Itália a mesma coisa, até pouco tempo. Eu imagino que não deve ter mudado isso, teria que dar uma olhada. Então os países têm legislações que variam bastante entre eles e elas são relativamente mutáveis. Aí eu não sei se especificamente nesse caso do Reino Unido eles têm algum acordo assim com os Estados Unidos para ele poder ter sido atendido, porque dá a entender ali que ele foi atendido gratuitamente, né? Então em tese foi pelo sistema público que ele foi atendido, né? Pelo que passa no documentário. Mas teria que olhar mesmo a situação daquele ano lá e de hoje em dia para ver como é que tá. Entendi, obrigada. De nada. E aí, gente, que mais? Que aspectos lá do documentário vale a pena a gente trazer para cá, que chamou a atenção de vocês? Vale a pena a gente discutir? Bom, já que ninguém falou, vou falar de novo, né? O que para mim foi muito chocante é que eles são tão doidos de capitalismo que para eles a saúde é literalmente um produto. E daí eles não conseguem discernir, eles se propagam tão, né, defensores da liberdade do indivíduo, mas não conseguem discernir que esse comportamento deles cerceia a liberdade do cidadão. Legal. Então a Ana traz um aspecto aí para a gente pensar, para a gente conversar, né? Que é esse aspecto da saúde de fato ser vista lá como uma mercadoria, de fato, não é isso? Como um produto passível de realizar lucro, de fornecer lucro, enfim, como outros produtos a serem vendidos, comprados, explorados na sociedade. E aí a gente vai vendo que isso tem implicações importantes, né? A gente não está falando, inclusive, de nenhum país assim periférico, né? Nós estamos falando do país mais rico do mundo, com a maior economia do mundo, etc., que acaba dando esse caráter, né? Esse caráter da saúde como mercadoria, como produto, enfim, com implicações sobre o acesso, com limitações de acesso, como a gente viu. Então esse é um aspecto importante para a gente trazer para cá, para ir conversando, né? Vamos discutir bastante sobre esse elemento aí durante as nossas discussões. Que mais? Que outro aspecto aí? Quem mais tem algum outro aspecto que chamou a atenção, que vale a pena a gente conversar sobre o documentário? Vamos lembrar lá que ele passa, se vocês lembrarem bem, ele visita 5 países, certo? Ele começa pelos Estados Unidos, vai para o Canadá, Inglaterra, França e Cuba, não é isso? Então pega 5 países ao longo dessa viagem e vai conversando ali com as pessoas, diferenciando os sistemas, ilustrando, etc. Podemos até dar uma passada por cada um deles. Acho que pode ser interessante para a gente olhar as características do que vocês viram lá. Vamos começar pelos Estados Unidos, então. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, me ajudem. Como é que é o acesso à saúde? Tanto pelo documentário, quanto por outra coisa, outras experiências que vocês tenham tido, já conhecem. Às vezes tem gente, né? Toda sala, às vezes tem gente que ou já morou lá, teve parente que morou lá, conhece gente, etc. Como é que é o acesso à saúde nos Estados Unidos? Como é que a maioria da população lá acessa serviços médicos, hospitalares, serviços de saúde? O que vocês acham? De forma privada, né? Assim, é inteiramente de forma privada, só que no documentário ele mostra que as pessoas que não tinham não tinham seguro de plano de saúde apenas não tinham acesso à saúde. Aí eu fui, né, pesquisar sobre o Obamacare e agora todo mundo tem acesso à saúde, teoricamente, porque ele obrigou que todo mundo
tenha contratado um plano de saúde, né? E ele dá uma ajuda de custo para essa contratação. E também ele tirou aquela subjetividade das operadoras de poder negar o contratante. Mas, mesmo assim, para mim, na minha opinião, continua bem inacessível, porque por mais que você tenha dado o acesso à saúde, você não tornou isso de igualitário. Sim. Então vamos lá, a Ana já puxa um primeiro aspecto para a gente olhar aqui que é importante. Então, de fato, a maioria dos americanos acessa serviços de saúde por meio privado, por meio dos seguros privados de saúde, ou os planos privados, né, como a gente costuma dizer. Quanto por cento da população americana? Aproximadamente 60% da população americana, 65%, 60%, isso ficou variando assim, né? Mas em torno desse percentual acessa por meio de seguros privados. A grande maioria, mais de 90%, seguros privados corporativos, ou seja, trabalha em alguma empresa, né? E geralmente empresas grandes, empresas maiores, que contratam planos de saúde para os seus funcionários. Esse formato existe no Brasil também, relativamente comum, né? Grandes empresas, sei lá, o sujeito trabalha no Itaú, Banco do Brasil, na Renault, sei lá, e a empresa, né, contrata ali a Unimed, a Clinipan, a Mil, sei lá, alguma operadora de planos de saúde para fornecer acesso para os funcionários. Geralmente tem uma parte do pagamento que é dos funcionários, que desconta lá no salário, e a empresa coloca um valor também. E assim se contrata um plano corporativo, né? Então esse é o formato predominante nos Estados Unidos. Mais ou menos 60% da população americana. Legal. E sistema público de saúde? Tem sistema público de saúde nos Estados Unidos, será? Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Nos Estados Unidos nós temos um sistema público. O que eu pesquisei é que não tem um sistema propriamente público. O governo ele dá uma ajuda de custo, é como se fossem planos de saúde mais acessíveis para para pessoas de baixíssima renda ou pessoas muito idosas. Mas eu não achei nada falando que era um sistema público. Era mais uma medida assistencialista. Isso, é esse formato mesmo. Inclusive, lá, esse formato que a Ana puxou, esse tipo de sistema, ele é chamado, tecnicamente, sistema residual. Mas ele é considerado um sistema público. Por que é considerado um sistema público? Porque ele conta com financiamento do Estado também, né? Embora grande parte dele seja privado, a gente vai até estudar depois numa disciplina à frente com vocês, no quinto período, os detalhes desse sistema americano. Mas, de maneira geral, como é que ele funciona? Ele é um sistema público, primeiro, que não é universal. Não é qualquer americano que pode acessar, né? Ele tem 2 critérios de acesso, que são esses 2 que a Ana puxou aqui. Primeiro, a população considerada abaixo da linha da pobreza. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma linha de corte, né? Todos os países têm uma linha de renda que separa a população que é considerada abaixo da linha da pobreza. Lá isso gira em torno de $1.200 de renda familiar mensal, mais ou menos, né, no caso deles. Então, se você tem abaixo dessa renda familiar, você pode usar esse sistema público, né? Se estiver acima da renda, não. Ou idosos, mais especificamente aposentados, certo? O nome das 2 esferas do sistema público americano são Medicare e Medicaid. O Medicare é dos idosos e o Medicaid da população de baixa renda, né? Da população abaixo da linha da pobreza. E os detalhes do funcionamento deles a gente vai ver depois com vocês, mas de forma geral, esses sistemas são limitadores, portanto, do acesso, né? O Estado usa uma parte dos impostos para contratar serviços privados e atender a população de baixa renda e idosos. E algumas condições crônicas também eles colocam no sistema público, algumas bem limitadas, né? Quanto por cento da população americana consegue ter acesso a esse sistema público? Mais ou menos 20% da população americana. Eles aumentam um pouquinho mais do que isso, diminui um pouco mais, mas então é uma parcela reduzida,
né, que consegue ter acesso ao sistema público, ao Medicare e ao Medicaid, né? Então, vejam, a gente tem, por um lado, 60% que usa plano privado, principalmente empresarial, 20% que pode ter acesso ao sistema público, né? Sobra aí dessa conta, para atingir os nossos 100%, 20% da população, não é isso? Esses 20% aí, como é que é? Esses 20% são um limite importante, um dentre os vários limites importantes do sistema americano. Porque é uma parcela da população que nem tem plano privado, nem trabalha numa empresa, por exemplo, que contrata plano, não consegue contratar com a sua família um plano, né? Não tem dinheiro muitas vezes, mas também não está abaixo da linha da pobreza. Tem uma renda ainda acima da linha da pobreza. Então ele não tem direito a usar o sistema público. Nem consegue contratar um privado e nem consegue se encaixar no critério do sistema público. Então essa população de mais ou menos 20% da população americana fica completamente desassistida em caso de acesso à saúde, né? Não tem forma permanente de acesso à saúde. Quanto que representa isso? Na época do documentário lá, isso representava quase 50 milhões de americanos, por exemplo. Hoje baixou um pouco mais, a gente vai ver dados depois sobre isso, né? Mas ainda existe essa parcela de pessoas que não se encaixam em nenhum em outro. Em grande parte, a reforma do Obama, que a gente vai estudar em outro momento com vocês, ela tentou extinguir esses 20%. Tentou fazê-lo ter alguma forma de acesso, seja com plano privado, seja com sistema público, né? Ainda não conseguiu sucesso completamente, ainda tem uma grande parcela desassistida nos Estados Unidos. Então vejam que eles têm esses 3 níveis. Maioria plano privado, principalmente empresarial, 20% sistema público e no meio nós temos aqui mais ou menos 20% sem acesso. Tudo bem? 3 fatias aí da população americana, né? No documentário, se vocês separarem bem, aparece exemplo dos 3 segmentos. De quem tem plano privado é o que mais aparece, né? Casos de quem não tem acesso nenhum, esses 20%, e aparece bem pouco exemplo de quem usa o sistema público, né? Vamos começar olhando um pouco para quem não tem acesso nenhum. Lembram de exemplos no documentário, assim, de pessoas que ficaram doentes, que precisaram de atendimento médico, de saúde, etc., e que não tinham acesso? Quem lembra de exemplos aí no documentário desse segmento da população? Algum exemplo? Eu lembro que um dos primeiros momentos do documentário é um homem costurando o próprio, não sei se era o joelho, em casa. Com uma agulha e linha, ele mesmo costurando. Exatamente. Exatamente, Maria. Então a Maria Júlia puxa um dos exemplos, um que já abre o filme ali, né? Um sujeito que cortou, não sei exatamente como, não lembro se eles falam no filme, ele cortou o joelho lá, né? E aí o que ele fez? Foi na farmácia da esquina, comprou linha, agulha e estava em casa ali, ele mesmo, dando os pontos no joelho lá, né? Naquelas condições que a gente viu ali, né? Condições ótimas, né? De asepsia, o gatinho ali do lado e tal, aquela coisa dramática, né? Mas é um exemplo disso, né? De um cidadão americano que não tem um seguro saúde privado, não tem direito a usar o sistema público e a hora que adoeceu, fez o que conseguia lá fazer, né? O que mais? Tem outros exemplos ali no documentário também de pessoas assim sem seguro privado, sem acesso, quem lembra? Eu também lembro do que era... Mas isso eu não sei se... Acho que isso é o mesmo caso, né? Que é o senhor que foi numa serra, que ele cerrou 2 dedos, ele teve que escolher qual dedo ele conseguia pagar. Que era acho que um era 12 mil, outro 60 mil. Aí teve que escolher um deles, que não conseguia pagar os 2. Que ele foi complicado. E não tinha nem como fazer em casa, né? Então isso não tinha nem opção, ele teve que ir no hospital. Uhum. Exatamente, tem esse exemplo também ali, né? Cerrou 2 dedos e chegou lá no hospital, tinha aquele custo para implantar os dedos. Então é isso, uma pessoa que não tem acesso a seguro,
E aí grande parte da população americana vive nesse dilema, né, permanente aí, nessa corda bamba. Quer dizer, se aconteceu alguma coisa, a pessoa faz o que consegue, junta as economias lá, pega emprestado, se endivida, se não tiver como resolver em casa e tal, muitas vezes não vai ao serviço de saúde. Então, esse percentual é grande de pessoas que adoecem, não procuram serviço de saúde, vão agravando em casa, vão piorando, né? Sei lá, gestante que não faz pré-natal, que chega parindo no hospital, né? Tem os relatos mais dramáticos, assim, desse tipo de situação. Então, ali foi um caso desse. O sujeito viu lá $12 mil, $60 mil. Eu consigo juntar 12 aqui das minhas economias para pagar, né? Implanta esse dedo aí que fica mais barato. E o outro dedo ele perdeu. Então, os exemplos são muitos, assim, né? Dessa rotina preocupante, assim, de quem não tem acesso à saúde, certo? Tem alguns outros exemplos, se não me engano, tem uma moça que cruza a fronteira do Canadá para usar o sistema público canadense, lembram? Também ela e a filha, acho que ela mora na região ali meio fronteiriça ali do norte dos Estados Unidos. E aí isso também é comum lá, a população do norte dos Estados Unidos volta e meia cruzar ali a fronteira, fingir que é canadense, etc., dizer que já mudou para lá, e usar o sistema público canadense, que no caso é universal, né? Então aparecem alguns exemplos desses, ok, dessa parcela dos 20% que não tem acesso. E o pessoal que tem seguros privados, vamos lá. Tem vários exemplos também no documentário, certo? Que exemplos lá a gente pode puxar dessa parcela que chamam a atenção? Me chamou a atenção aquela moça que teve que pagar a ambulância do acidente porque ela não pré-aprovou. Uhum. Que tipo, que hora que ela ia aprovar? Quando ela tava desmaiada dentro do carro? Não faz sentido nenhum. Uma loucura, né? Esse exemplo que a Letícia puxa aí. Uma moça lá que bateu o carro, se não me engano, alguma coisa assim, estava no chão lá, né, imobilizada, não sei. E aí a ambulância recolheu, como qualquer serviço, enfim. A ambulância lá, no caso, do plano privado dela, né? E aí o plano depois mandou a fatura para ela pagar, porque ela teria que ter pré-aprovado, imagina, né? Naquelas condições lá, imobilizada, traumatizada, enfim. É um exemplo que aparece lá. Que outros exemplos chamaram a atenção de vocês? Então, esse foi um exemplo de limitação de acesso, não é isso? Do plano limitando o acesso dos usuários, se negando a pagar um serviço, que em tese é contratado, né? Que mais? Que outros exemplos chamam a atenção lá ainda dessa parcela com seguro privado? Professor, eu não... Perdeu a filha. Oi? Letícia? Não, eu tava falando daquela moça que perdeu a filha porque não quiseram atender ela no hospital porque tava no hospital errado. Sim. A filha teve alguma infecção, né? Não lembro se explicita bem qual infecção. Ela foi com febre, né? A filha convulsionando, eu acho, num pronto atendimento no hospital, alguma coisa assim. E aí o hospital disse que não estava atendendo aquele convênio, mandou para outro, etc. E nesse vai e vem aí a menina morreu, né? Um exemplo que aparece lá. Que mais? A Ana ia falar de um outro ali. Eu ia perguntar, na verdade, porque eu acho que eu não entendi muito bem. Por exemplo, no final, ele leva aquela galera para Cuba e tudo mais. E daí muitos têm o diagnóstico. Eu não entendi se o plano não liberou nem que eles tivessem acesso à consulta. Pelo menos foi o que eu entendi, mas para mim é algo tão simples, tão simplório, não liberar consulta. Eu entendo não liberar um procedimento, mas uma consulta, isso, eu tomei por parte, achei que eu preferi acreditar que eu não entendi, porque para mim ficou muito surreal isso. Ali no caso daqueles que foram socorristas voluntários no 11 de setembro, não eram funcionários contratados da prefeitura, né? Pelo que eles relatam ali, foram voluntários. A princípio, o que dá para entender para mim é que vários deles não tinham seguro nenhum, parece, né? Seguro de saúde nenhum. E aí não conseguiam pagar as custas do tratamento, exames, etc. Pareceu para mim mais isso ali mesmo, de ausência de acesso a um seguro privado.
Mas é possível que vários ali tivessem seguro privado e algumas vezes não conseguiram bancar os custos. Isso também é muito comum nos Estados Unidos, sabe? Às vezes dá a entender assim, de quem tem seguro privado, então está garantido, né? Tem acesso tranquilo e tal. Mas a realidade não é bem essa lá. Tanto pela limitação de acesso, é isso, o plano pode negar um exame, negar uma cirurgia, né? Negar algum procedimento, como vocês viram os exemplos, como geralmente tem parcelas de copagamento bastante altas, bastante significativas na maioria dos planos dos Estados Unidos, que a gente chama de coparticipação aqui, né? Então, muitas vezes o usuário lá tem que pagar uma parte dos exames, dos procedimentos, das cirurgias, e como lá os serviços são muito caros, muitas vezes só o copagamento já são parcelas bastante altas. Inclusive o sistema público lá tem copagamento, esse Medicare e o Medicaid, a gente vai discutir futuramente com vocês. Mesmo no sistema público lá tem copagamento também, né? A pessoa tem que desembolsar um percentual lá, por exemplo, um exame, 40% do valor do exame é o usuário que tem que pagar. Vejam que é um percentual alto, relativamente alto, né? Se for um exame de alto custo, uma cirurgia, etc. Então, a princípio, Ana, me parece que ali a maioria não tinha seguro, pelo que dá a entender, assim, né? Embora possa haver também aqueles que tinham seguro e não conseguiram ter acesso, né? Então, veja, é interessante a gente olhar para isso, para essas limitações do seguro. Vamos discutir um pouco esse formato. É importante a gente entender esse formato. O formato do seguro privado. Vamos lá. Não à toa o nome é seguro privado, ou seguradora de saúde, né? Porque é uma forma de atenção à saúde com base no modelo seguro mesmo, certo? E aí a gente, para entender esse modelo, porque que essas intervenções acontecem, essas limitações, tem que entender como é que funciona a forma seguro. Então vamos lá. Para isso a gente pode fazer uma analogia com outras formas de seguradora. Tem seguradora residencial, seguradora de automóveis, seguro de vida, tem um monte de seguradora, né? Entre elas a seguradora de saúde. Vamos lá, vamos pegar o exemplo assim, de algo mais próximo de nós, muitas vezes, sei lá, uma seguradora de automóveis, né? Vamos olhar o funcionamento de uma seguradora de automóveis, porque daí a gente vai ver que, analogamente, o seguro-saúde funciona também com base nesse pressuposto. Por exemplo, para que alguém cria, abre, né, funda, etc., uma seguradora de automóveis? Vamos lá, qual que é o objetivo de uma pessoa que abre uma seguradora de automóveis? Ele cria uma seguradora de automóveis com a finalidade, assim, de ajudar as pessoas que têm problema com seus automóveis? Então a pessoa pensa assim, poxa, eu fico com muita pena desse pessoal, às vezes, que tem um carro roubado, que bate o carro. Eu queria criar uma empresa para ajudar esse pessoal no momento de necessidade. É esse o objetivo de alguém que cria uma seguradora de automóveis? Será? Qual que é o objetivo de quem cria uma seguradora de automóveis? É ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro, não é isso? Como a Maria puxou, afinal, é uma empresa privada, lucrativa como outra qualquer, não é isso? Ele quer ter uma margem de lucro ali. Ok. No caso da seguradora, a margem de lucro, a variação do lucro, ela depende de um binômio aí. De uma entrada de recurso, quanto entra com as vendas, versus quanto sai em financiamento de serviços do seguro. Ou seja, nessa balança, a seguradora de automóveis, por exemplo, tem muito interesse em vender muito o seu seguro. Não é isso? A seguradora quer que muita gente contrate o seguro, compre o seguro, etc. Certo? Agora, a seguradora de automóveis, ela quer que muita gente use o seguro? Será? Não. O interesse dela é o oposto, né? Quanto menos gente usar o seguro, usar a oficina do seguro, quanto menos carro roubado ela tiver que ressarcir, consertos, etc., menos ela vai ter de saída. E aí, nesse balanço entre entrada pelas mensalidades versus saída com gasto, a margem de lucro dela vai ser maior. Certo? Então, o modelo de seguro vive com base nesse binômio. Quer captar muito e quer gastar pouco. Tudo bem? E aí ela vai criar mecanismos para lidar com esse binômio. Por exemplo, né?
Uma seguradora, se pudesse, acompanhe aqui comigo, vamos lá. Se ela pudesse, ela nem venderia o seguro para algumas pessoas. Uma seguradora de automóveis. Não é verdade? Porque ela sabe assim, ó, algumas pessoas que vão usar muito o seguro. Esse tipo de pessoa não me interessa. Não é isso? No Brasil, por lei, as seguradoras não podem negar a venda do seguro para ninguém. Então, se uma pessoa chegar lá com dinheiro e falar assim, eu quero contratar um seguro para o meu automóvel, etc., ela não pode me negar a venda. Assim como o seguro-saúde também. Nos Estados Unidos, pode. No caso do seguro-saúde, podia na época. Né? Então, por exemplo, para quem que não interessaria vender o seguro, uma seguradora de automóveis? Para aquelas pessoas que ela sabe que tem uma tendência a usarem mais, bater, ter o carro roubado, etc. No Brasil, como não pode negar a venda, isso? O que a seguradora de automóveis faz? Qual que é o mecanismo que ela usa? Aliás, os mecanismos, ela usa vários. Eles aumentam o preço para quem tem mais chance de ter mais risco na visão deles. Isso é bem comum, de tipo, por exemplo, eu tenho um carro, é mais caro que para meus pais ter um carro, porque eu sou mais nova, então tem mais chance de eu bater o carro. Eu, tipo, se for um homem tem maior e mais novo, também é maior ainda o custo, por causa do maior risco, aparentemente. Então, Exatamente. Exatamente. Então é isso que Maria puxou aqui, ó. A seguradora ela estratifica riscos, né? Ela fala assim, bom, quem que estatisticamente tem mais chance de usar o seguro? Ah, jovem, homem, etc. Pouco tempo de carteira, lista várias características, né? Ah, perfil do carro, tem mais chance de ser roubado na cidade, etc. Né? Faz uma lista e aí aumenta o custo do seguro. Por quê? Porque ela não pode negar a venda do seguro. Se ela pudesse negar, talvez algumas pessoas, né, não sei aqui na turma de vocês, toda turma às vezes tem um azarado, assim, né? Aquele cara que todo ano bate o carro de alguma maneira e tal, parece que ele anda com uma nuvenzinha assim em cima da cabeça, né? Não sei se na sala de vocês tem, mas esse azarado, se a seguradora pudesse, ela falava assim, não, cara, não compra com a gente não, vai lá comprar com a nossa concorrente, o seguro de automóveis e tal. Como a seguradora não pode negar, ela tem que vender, ela aumenta o preço, né? Então veja, uma forma de lidar com o binômio qual é? É aumentar a entrada aqui, captar mais, aumentar o preço, certo? É uma forma de lidar com o binômio. A outra forma vai ser aqui, ó, reduzir o uso de serviços. Vamos lá. Há vários mecanismos da seguradora limitar o uso de serviços. Seguradora de automóveis, nós estamos falando aqui. Quem me ajuda lá e lembra de alguns? Porto Seguro. Mas mecanismos, Ana, que a seguradora usa. Que mecanismos as seguradoras podem... Viajei agora, professor. Oi? Viajei, então, agora. Não, mas é isso, você deu um exemplo de seguradora, não tem problema. Nós estamos olhando assim, que mecanismos as seguradoras costumam usar para desestimular o usuário, quem contrata o seguro, a usar o seguro. Limitar o acesso. Jogar a franquia lá em cima. Franquia, legal. Então já é um primeiro mecanismo aí, ó. O que é a franquia? A franquia é uma forma de copagamento, não é? É uma forma de coparticipação. O que a empresa faz aqui? Ela joga uma parte dos gastos desse lado do binômio, ela tira da responsabilidade dela e ela joga nas costas do contratante, do cidadão, né? Então a franquia, sei lá, para acionar o seguro a franquia é R$1.000, R$1.500, sei lá. O que significa? Que R$1.500 que ela pagaria para o conserto do carro, para qualquer coisa, é você que vai pagar. Ela está remetendo parte dos custos para você, certo? É uma forma de coparticipação aí, copagamento, né? A franquia vai desestimular o uso de serviços, não é isso? Então muita gente assim, por exemplo, o sujeito bateu o carro ali de leve, raspou e etc. Ele faz a conta ali e vê, esse conserto aí vai ficar R$1.000. A franquia é 1.200. Não vou nem acionar o seguro, eu mesmo conserto. Então a franquia já vai limitar quem vai procurar, né?
Às vezes a seguradora dá um desconto na franquia para quem não usou o seguro durante vários anos, aí o sujeito não vai usando também, né? Então ele vai virando um limitador de acesso à franquia, é um mecanismo usado para isso, né? Por um lado aumenta a arrecadação e por outro limita acesso, né? Então veja, aumentar o preço, colocar a franquia. O que mais que as seguradoras fazem assim para evitar pagar muitos serviços? Seguradora de automóvel, assim. Alguém lembra de algum outro mecanismo? Eles É que eu botam não várias lembro. barreiras no contrato, não é? Tipo, tem várias coisinhas no contrato que daí acaba não deixando a pessoa usar. Várias barreiras. Legal. Letícia. Acho que a Letícia ia falar alguma coisa ali. Fui eu que Ah, não, falei, eu acho. não era eu, só que eu não tenho história com seguro de carro, mas eu lembro quando meu celular foi roubado, eu não poderia pegar um celular, ganhar um celular da seguradora que eu tinha do celular, porque não tinha sido não tinha sido a mão armada. Tinha que ter em específico, acho que era furto ou roubo, aí um é sem arma, sem nada, e o outro é com arma. E só cobria com arma. Então deixa bem específico, assim, na minúcia, o que cabe e o que não cabe, pra você conseguir de volta o que você pagou. Sim. Então, Maria usa esse exemplo, a Letícia falou também, né? Vão colocando cláusulas no contrato, que a princípio parece para nós assim uma mera burocracia, né? Quando a gente olha assim, né? Ah, parece que é uma burocracia e tal, mas não é exatamente uma burocracia. De fato, aquilo tudo é pensado, projetado para limitar o acesso mesmo, né? Então, sei lá, na seguradora de automóveis, coloca lá que tem que ter um condutor principal e tal, né? Às vezes, se uma outra pessoa da família estiver dirigindo o carro, eventualmente, lá eles podem querer usar aquilo para não pagar um serviço, né? Um sinistro, tal. Ou, sei lá, você fez um contrato dizendo que tem garagem em casa, onde seu carro fica e tal. E aí, de repente, num dia, você passou rápido em casa, 5 minutos, subiu no apartamento, deixou o carro na rua, mesmo foi roubado. Podem usar aquilo para dizer, ó, você tinha garagem, mas seu carro estava na rua, etc e tal. Não vamos pagar o seguro, sei lá. Então a seguradora vai criando, e muitas vezes com investigações, inclusive, né, sobre o que aconteceu, perícia, etc. Então as seguradoras elas vão buscar de múltiplas maneiras tentar limitar o acesso, né? Estamos aí no exemplo da seguradora de automóvel. Quando o carro é roubado, né, você não recebe o dinheiro do carro na semana seguinte na sua conta. Né? Aquilo vai levar um tempo, um processo, etc. Então vai criando essas barreiras. Ok, agora vamos mudar, vamos sair da seguradora de automóvel e vamos para o seguro saúde, para a gente ver as analogias. Da mesma maneira, qual é o objetivo, me ajuda, de alguém que funda uma empresa seguradora de saúde, uma seguradora privada? O objetivo é ajudar as pessoas? É do tipo assim, o dono de um plano de saúde, ele pensa assim, tenho muita pena das pessoas que adoecem e tal, eu queria abrir uma empresa para ajudar as pessoas no momento de necessidade, quando elas ficam doentes, fazer uma boa ação, etc. Essa é a finalidade de quem cria uma seguradora de saúde? Não, parece que não, né? Também é uma empresa lucrativa, como outra qualquer, uma empresa privada lucrativa. Como é uma seguradora, também vive na balança, nesse binômio. Quer arrecadar muito, vender muito o seu plano de saúde, mas não quer que as pessoas usem muito o plano de saúde. Não é isso? Porque a margem de lucro dela vai depender desse balanço. Né? Um lucro maior ou menor. A seguradora saúde, se ela pudesse também, ela não venderia para algumas pessoas. Porque ela sabe que vai usar muito. Nos Estados Unidos, na época do documentário, como vocês viram lá, as seguradoras de saúde não vendiam para várias pessoas. Não é isso? Vamos lá, quais são as pessoas que não interessa para os planos de saúde venderem o seguro? Que eles não gostariam de ter como cliente? Qual que é o perfil de pessoa? Idosos, pessoas com doenças crônicas ou com doenças terminais, terminais, E com isso, históricos já de doença, talvez não que tenha agora, mas tem um histórico já
de algumas doenças. Exatamente. Então, as pessoas idosas que têm maior risco usam mais, evidentemente, né? O serviço de saúde, em geral, tem mais comorbidades e tudo. Ou as pessoas mesmo que não sejam idosas, mas como a Maria Júlia puxou, já têm doenças crônicas, já têm histórico, né? Tem maior probabilidade de usar, seja consulta médica, exame, né? Rede hospitalar e tal. Então, as seguradoras de saúde, na verdade, quando elas olham para essas pessoas, elas olham assim, ó, pouco lucro ali. Elas olham um cifrão ali, bem pequenininho, né? Elas falam, ó, para esse perfil eu preferia não trabalhar, não vender meu plano, né? Eu preferia vender mais para as pessoas mais jovens, menos adoecidas, sem comorbidades, etc. É o oposto lá, o perfil da seguradora de automóvel. Na seguradora de automóvel, os jovens usam mais. Aqui é o contrário, na seguradora saúde, os idosos usam mais, quem tem comorbidade e tal. Então, se vocês lembrarem do documentário, na época do documentário nos Estados Unidos, a legislação não protegia os consumidores no sentido de obrigar a seguradora a vender o seguro se a pessoa quisesse comprar. E aí elas usavam, inclusive, uma lista de comorbidades, muitas vezes, para limitar a venda do plano. Ele passa até de forma bem humorada, ali, meio irônica, a lista de comorbidades no documentário, lembra? Com a musiquinha do Star Wars e tal. Passa aquela listinha gigantesca, né, de doenças que a seguradora vai pegando e vai usando para discriminar, para na prática não vender seguro. Então, uma parte daqueles 20% lá da população americana que não tinha acesso ao plano de saúde, grande parte daqueles, inclusive, muitas vezes era gente que conseguiria contratar um seguro privado, mas tinha doenças crônicas. E aí a seguradora não vendia, né? Mas voltando para o Brasil, ó, aqui por lei a seguradora de saúde não pode recusar a venda. Aí o que elas vão fazer para essas pessoas? Idosas, com comorbidades, vão aumentar o valor. Nossa, preço absurdo. Não é isso? Estabelecem. No Brasil isso está virando quase proibitivo nos dias atuais, né? Hoje em dia, a mensalidade para uma pessoa idosa, sei lá, 70, 80 anos, está chegando em R$ 1.500, às vezes mais, a depender, está ficando quase inacessível já para... Já é inacessível para a maioria, mas mesmo para uma minoria, né, está ficando cada vez mais impossível pagar, né, e tal. Então, veja, um mecanismo é esse, né, de tentar aumentar a entrada de recursos, ou mexer num lado do binômio, né? Ao mesmo tempo, aumentando a mensalidade, expulsa esses que não lhes interessa, grande parte não vai conseguir pagar, né? E aí, ok, e entre o pessoal que contratou, uma vez contratado, quais vão ser os mecanismos da seguradora para limitar acesso? Para o pessoal usar menos o plano de saúde, o que ela faz? Professor, tem, pelo menos eu, quando contratei o meu, tipo, vem escrito no contrato, por exemplo, cirurgia só daqui a 1 ano. Então, você tem que esperar todo esse tempo, né? Então, se você precisar durante esse tempo, você não vai ter esse serviço do plano. Exato. Então, bem lembrado isso que a Natália puxa. Ó. Um mecanismo é a chamada carência, não é isso, Natália? Esse tempo que o plano estabelece lá, dizendo, ó, sua carência é de 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, né? Às vezes até discrimina a carência por tipo de serviço, né? Para consulta a carência é de 3 meses, mas para internação a carência é de 1 ano, sei lá, né? Que são mecanismos do quê? De tentar limitar por um tempo o acesso no contrato, né? A seguradora tá pensando assim, ó, bom, eu vou ganhar 1 ano aí, ó, 1 ano que a Natália não vai gerar custos, não vai usar o sistema comigo. E vai estar entrando o dinheiro, porque ela vai estar pagando a mensalidade. Mas não vai estar saindo o gasto, né? Olha o binômio aí que a seguradora tá lidando, né? Que mais? Além da carência, que mais que a seguradora usa para limitar o acesso? Então, no caso da minha irmã, ela colocou silicone, né? E daí, quando ela foi contratar o plano de saúde, eles colocaram lá como cláusula que qualquer consulta que ela precisasse ou exame referente à mama, eles não cobririam. Sendo que não existe nenhuma evidência científica de que silicone na prótese nos seios
e aumenta a incidência de câncer ou qualquer outra doença da mama. Uhum. Então, tenta estabelecer, olhar para o histórico dos pacientes. Isso está começando a se tornar muito comum no Brasil também. Nos Estados Unidos isso há muito tempo ocorre. Tenta olhar para o histórico e daí limitar a cobertura em algumas coisas, né, que acha que a pessoa pode usar mais. Né? Então, doenças pré-existentes, às vezes limita o acesso naquilo. Né? É um mecanismo também utilizado. Que mais? Que outros mecanismos a empresa utiliza para limitar acesso? No caso dos seguros privados, tem a franquia também, que a gente falou agora há pouco, né? Que a gente chama de copagamento, coparticipação. Nem todos os planos têm, alguns estabelecem, outros não. No Brasil está se tornando mais comum, também nos Estados Unidos é a regra já lá. A maioria trabalha com copagamento, né? Que seria a franquia dos seguros privados de saúde. Além disso, os planos de saúde vão lançar a mão de vários mecanismos que a gente vai, às vezes, achar que é burocracia também, que não é. Que são mecanismos de autorização ou não dos procedimentos. Não é isso? Eu vou lá com o plano de saúde, o médico solicitou um exame, sei lá, uma tomografia, por exemplo. Não é automático eu marcar a tomografia, né? Depende de uma liberação lá do plano. Muitas vezes, os planos estabelecem umas rotinas que passam, inclusive, por auditorias médicas. Eles contratam médicos para limitar acesso. Né? Isso é cada vez mais comum. Então, muitas vezes o plano médico indica lá um exame, o plano recusa, dizendo, não tem indicação para isso aqui, fazer esse exame. Né? Ou, às vezes, o médico interna lá um paciente, vou tratar uma broncopneumonia, 7 dias de internação, com antibiótico tal. O auditor do plano pode auditar lá e falar, não, para isso aí 4 dias de internação bastam, pode usar um outro antibiótico mais barato e tal. Então, passa a ter uma interferência também no plano terapêutico. Uma indicação cirúrgica, às vezes, né? O profissional indica uma cirurgia lá, o plano pode dizer, não, para isso não tem indicação, pode manter só o tratamento clínico, etc. Então, cada vez mais, os planos interferem na própria autonomia médica, na própria autonomia técnica dos médicos. Né? Passa a interferir e recusar procedimentos, enfim, exames solicitados pelos médicos. Né? Isso, nos Estados Unidos, é bastante rotineiro e no Brasil também tem se tornado muito comum. Né? Imagino que vários aqui já devam ter presenciado, sabido de situações assim, um parente, que o plano não liberou um procedimento, etc. Isso tem se tornado relativamente comum. Isso não acontece, cuidado, só por uma burocracia. Às vezes a gente acha que é isso, né? Do tipo assim, esse plano funciona tão mal, é tão desorganizado, não liberou o exame e tal. Não, na prática, isso vai virando um mecanismo mais frequente mesmo, de tentar economizar, entre aspas, em serviços pagos pelo plano. Né? Então, é uma somatória de mecanismos que o plano utiliza para limitar. Né? Muitas vezes isso pode acontecer, inclusive, após a utilização do serviço. Então, acho que no documentário tem alguns exemplos desse tipo, né? De uma pessoa que vai lá, faz um tratamento e depois o plano manda a conta, dizendo, nós vamos cobrir isso aqui. Foi o caso lá da moça que foi atendida pela ambulância, né? Que nós lembramos aí no começo da aula. Mas acontece corriqueiramente em outros casos também. Vocês devem ter visto um exemplo aí agora durante a pandemia, foi o ano passado ainda, 2020. Exemplos de pacientes que foram internados por Covid lá, às vezes passaram um tempo em UTI, etc., e que depois receberam em casa uma conta gigantesca lá para pagar um tratamento por Covid. Teve casos lá que superou $1 milhão que a pessoa recebeu uma conta em casa, tendo um plano privado, né? Porque o plano não cobria determinadas coisas, depois de ultrapassar determinados dias de internação, etc., e mandavam a fatura lá para as pessoas em casa. Né? Então, são todos mecanismos de tentar lidar com isso, né? Com esse binômio entrada e gastos com serviços, certo?
No documentário lá tem, inclusive, exemplo desse tipo de médico que acaba tendo essa responsabilidade de negar, lembram? Eles mostram um julgamento de um médico e depois uma outra médica que era auditora dos planos também, acho que era Linda Pino, o nome dela. Ela confessa lá, durante anos eu trabalhei na indústria dos planos de saúde e o meu papel era recusar procedimentos. Inclusive, os planos me pagavam por produtividade, entre aspas. O que era produtividade? Quanto mais eu recusasse procedimentos dos pacientes, mais eu ganhava uma bonificação no salário, né? Então, os planos recompensam profissionais para criarem entraves na utilização dos serviços, né? Então, são uma série, por isso, inclusive, que o sistema de saúde americano ele é dos mais judicializados do mundo, né? Muitos conflitos entre usuários e planos vai para a justiça julga muitos tipos de casos, etc., porque essa interferência é enorme, né? Essa judicialização também é grande no Brasil, já nos dias atuais. Uma das maiores causas de ações judiciais é seguro-saúde privado, né? Enfim, então vejam, o plano de saúde acaba tendo esse papel aí. Nada é por acaso daquilo ali, né? Essa é a tendência de tentar aumentar os lucros. Ok. Então, aqui saindo dos planos privados, tem exemplos das pessoas que não têm acesso. E, por fim, lá no documentário, acho que, se eu não me engano, tem um exemplo só, não lembro de outro agora, de usuário do sistema público americano. Alguém lembra? Tentei puxar aí da cabeça um exemplo de usuário do sistema público americano que aparece lá no documentário. Era quando as pessoas eram deixadas de táxi no hospital. Não sei se era hospital público. Daí, quando acabava o seguro deles no outro hospital. Isso aí que Maria lembrou agora. Não sei se vocês lembram, ó, aquela senhora que estava tratando no hospital, né? E aí o hospital despeja ela na frente de um abrigo, acho que é um abrigo público, né? Manda de táxi lá, despeja ela. Então vejam o perfil idosa, pobre, né? O perfil do usuário do sistema público americano lá, que é restrito para esses segmentos. E aí como é que funciona o sistema público, Medicare e Medicaid? O governo geralmente contrata hospitais privados, tem poucos hospitais públicos, unidades básicas de saúde. O sistema público americano funciona de maneira bem privatizada também. Então o governo contrata hospitais privados, né, para atender as pessoas pelo sistema público. E os hospitais atendem até um dado limite, porque tem limites também do que o governo paga de dias de internação, de exames, tem copagamento, às vezes as pessoas não conseguem pagar a sua parcela do pagamento da internação, do exame, e aí os hospitais simplesmente despejam lá as pessoas na rua, né? É um exemplo extremo, aquele que aparece no documentário, mas que infelizmente acontece nos Estados Unidos, né? E há exemplos ainda mais dramáticos que esse, né? O tempo todo a gente acaba vendo reportagens disso, vocês devem ter visto vários aí, devem acompanhar também, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos casos cotidianos de idosos que se suicidam por incapacidade de bancar seus custos com a saúde, de desespero, por exemplo. Seja idosos que tinham um seguro privado e aí os custos do copagamento foram tão altos em algum tipo de tratamento, alguma coisa, e daí tiveram que vender a casa, vender o carro, etc., né? Ficam desabrigados muitas vezes. Acho que, aliás, no documentário aparece um exemplo desse, de um casal lá que vai morar com a filha. Acho que foi uma situação assim, né? Fez cirurgias lá pelo plano, para revascularização cardíaca, não sei o que, etc., mas não são gratuitas as cirurgias, gratuitas, entre aspas, para quem tem um plano privado, né? Tem um copagamento que é pesado e as dívidas com o seguro-saúde ficam pesadíssimas para as famílias. Então é um fenômeno contemporâneo nos Estados Unidos, bem importante, bem sensível, esse de idosos falidos, eles chamam lá, né? Falidos pelo seguro privado, que não conseguem, estão endividados, não conseguem pagar mais as coisas, não tem onde morar e tal.
E em alguns casos chegam a desesperos assim, de suicídio. Eu vi uma outra reportagem também que mostrou um caso de idosos que está se tornando um movimento comum também nos Estados Unidos, que é o quê? Que é idosos, pessoas se divorciando, se separando, né? Para conseguirem usar o sistema público. Como assim? Porque o sistema público ele se baseia na renda per capita, aliás, na renda familiar, de até $1.200 por mês, né? Então, às vezes, pensem em dois idosos ali, ou duas outras pessoas que moram juntas, e aquilo aumenta a renda familiar, mesmo sendo uma renda baixa, que as impede de acessar o sistema público. Então, às vezes, as pessoas, mesmo não querendo, mesmo se gostando, etc., acabam optando por se separar para baixar a sua renda familiar e aí terem direito a usar o Medicaid, que é o sistema público americano. Então vejam a que ponto a gente vai chegando, né, o desespero de uma parcela da população americana sem acesso. Enfim, então tá, o quadro... Aliás, um outro aspecto que ainda vale a pena salientar é que o Medicaid, a gente vai ver depois com vocês, o Medicare é de financiamento federal e o Medicaid é de financiamento estadual. Isso acaba criando uma heterogeneidade grande no sistema público americano por estados. Então, por exemplo, há estados dos Estados Unidos em que o sistema público funciona um pouco melhor, estados em que funciona muito mal, certo? Porque um governo de um determinado estado, lá os estados têm muita autonomia, né? O governo de um determinado estado financia um pouco mais o sistema público. O governo do outro estado não financia quase nada, né? Então tem uma heterogeneidade grande pelos Estados Unidos, mas na média geral, assim, o sistema público americano é de baixa qualidade comparado com os outros países desenvolvidos. Os países europeus, por exemplo, Canadá e tudo, né? E mesmo comparado com um sistema público como o brasileiro, por exemplo, um país periférico, como o SUS, né? O sistema público americano provê uma quantidade de procedimentos, serviços, etc., muito mais reduzido do que o SUS oferece, por exemplo, né? Basta lembrar agora que no começo da pandemia, nem os testes para Covid eram públicos, eram gratuitos nos Estados Unidos, né? Eram pagos. Depois isso virou um escândalo tão grande que o Estado acabou assumindo esse custo lá, né? Beleza. Saindo dos Estados Unidos, o Michael Moore vai para o Canadá. O segundo país que ele visita ali. O que vale a pena a gente puxar do Canadá lá? Que chamou a atenção de vocês? Algum aspecto interessante? Lá ele é um sistema público, universal, mas ele não é em hospitais públicos, né? Eu achei esquisito. Isso. O Canadá tem um sistema que a gente chama de Seguridade Social, que é um sistema universal, gratuito, né? Quer dizer, a população toda tem acesso, não tem esse critério assim, de renda, de idade, né? Tem um amplo leque de serviços, de acesso para a população, um dos melhores sistemas do mundo, né, de muita qualidade e tudo. E aí é isso, é um sistema público que funciona com base em serviços públicos, mas principalmente na contratação de outros serviços privados, como puxou a Ana bem, né? Hospitais privados e tudo que o sistema contrata. Embora grande parte desses serviços privados, no caso canadense, sejam serviços privados não lucrativos, de associações, de organizações, etc., né? Mas, de forma geral, é um sistema considerado com bastante qualidade. É um sistema que provê uma atenção bastante ampla, que dá uma segurança grande para os canadenses em torno do acesso à saúde, da qualidade dos serviços e sem custos adicionais, por exemplo, que levam as famílias à falência, como nos Estados Unidos e tal. Então, o sistema canadense é uma referência interessante, né?
Tem algum exemplo ali das pessoas atendidas no sistema canadense que vale a pena a gente lembrar aqui, a gente puxar da memória? Algum aspecto que chamou a atenção de vocês? Ali ele vai... Aliás, ele pega ali uma pessoa que também teve uma amputação dos dedos, né? Não sei se vocês lembram. Acho que foi num acidente semelhante, assim, com serra, se não estou enganado. Só que o sujeito cerrou, acho que os 4 dedos, ou 5, não lembro bem. E aí ele vai lá conversar com o sujeito, vai no hospital conversar com o cirurgião, né, para entender como é que foi, ver se a pessoa teve que pagar alguma coisa, foi completamente gratuito. Aí o cirurgião explica, foi uma cirurgia de quase 24 horas, vários profissionais se rodiziando, etc. Mas a atenção, o tratamento foi gratuito, né, porque é um sistema, de fato, universal, público e tal, lá no Canadá, né. Ali não sei se tem mais alguma coisa que vale a pena a gente puxar. Dali do Canadá, o próximo país que ele vai é o Reino Unido, a Inglaterra, né? Mais especificamente. Lá na Inglaterra, algum aspecto assim que chamou mais a atenção de vocês, que vale a pena a gente destacar? Eu gostei que os médicos são funcionários públicos e eles têm uma meta. Eles assim, é como se fossem médicos da família e eles têm metas para... eles ganham um bônus se eles conseguem fazer os pacientes aderirem a reduzir comportamento de risco, essas coisas. Legal, essa é uma parte interessante do documentário, que ele vai conversar com um médico, com um clínico, um médico de família lá no Canadá, né? Aliás, na Inglaterra. E principalmente ali ele está dialogando com quem? Com o senso comum da população americana, né? Porque uma das contrapropagandas que se faz nos Estados Unidos contra um sistema universal é entre os profissionais de saúde, entre os médicos, dizendo assim, não, se tiver um sistema público universal aqui, os profissionais vão ganhar mal, vão ter péssimas condições de trabalho, o sistema público não funciona bem e tal. E aí o Michael Moore faz questão de entrevistar lá um profissional para mostrar que não, né? Que você pode ter um sistema público que remunere bem os profissionais, que lhes dê boas condições de trabalho, né? Então ele pergunta lá para o sujeito, pois é, você consegue ter um salário aqui suficiente para comprar um carro e tal, uma casa? Cara, eu consigo ter um carrinho aqui, uma casinha razoável e tal, aí mostra lá as condições de vida do médico, né, da rede pública, condições bastante interessantes, né, com boa condição de renda e tudo. E aí é isso, o modelo inglês, o NHS, ele remunera os médicos de diferentes maneiras, né, então, em geral, os médicos da rede hospitalar, por exemplo, recebem por salário em geral, mais salário fixo. Os médicos de família recebem por captação, eles chamam lá, que é uma remuneração per capita, a gente vai estudar depois com vocês, que é por habitante e tal. Mas, além disso, o sistema tenta criar estímulos para melhorar a qualidade da atenção com base em indicadores de saúde. Como assim? Então é isso, eles monitoram indicadores dos pacientes acompanhados pelos serviços, né? E com base na melhora dos indicadores, na qualidade da atenção, eles dão algumas bonificações mesmo. Então, o sistema estabelece lá no seu plano de saúde dos próximos 5 anos que nós precisamos reduzir, câncer de próstata no país. Está tendo uma mortalidade muito alta, etc. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aí dar uma bonificação para os médicos que realizarem mais exame de próstata nos seus pacientes como rotina, né? Ou realizarem mais diagnósticos, ou algum outro tipo, ou conseguirem reduzir o tabagismo para os pacientes, pode ser uma meta a ser alcançada, né? Então eles vão estabelecendo bonificações no sentido de estimular os profissionais, inclusive com ganho financeiro, para melhorar a qualidade da atenção, né? Do serviço. Então, é um aspecto que eles utilizam lá no Reino Unido. O que mais? Ali da Inglaterra, algum outro elemento, gente, que chamou a atenção de vocês, que vale a pena a gente conversar? Os remédios, eu não sei se era no Reino Unido, mas os remédios eram tudo 6,40, uma coisa assim.
não importava nem quantos euros, 30, 120. E quem, acho que é idosos e pessoas abaixo da idade, não precisavam pagar, era grátis. Isso. Então, uma política de assistência farmacêutica, né? Então, na Inglaterra, eles têm lá uma forma porque qual que é a ideia, né? Não adianta você tornar só a consulta médica, o procedimento de acesso universal, sem tornar o fármaco também de acesso universal, né? Para as pessoas poderem se tratar. Então, os países podem fazer isso de duas maneiras. Ou fornecendo gratuitamente o remédio, o Estado compra e fornece, ou o Estado subsidia, ou seja, paga um valor para o medicamento ficar barato, a preço de custo para a população, né? No caso inglês, eles usam principalmente esse segundo formato. Aqui no SUS também, a gente tem esses dois formatos, acaba tendo, né? A rede básica, por exemplo, tem uma lista de medicamentos essenciais, uma lista de alguns antihipertensivos, alguns antibióticos, anti-inflamatórios, etc., que são gratuitos no SUS. E tem uma outra parte de medicamentos que são subsidiados por meio, por exemplo, desses programas da farmácia popular, etc., né? O governo paga grande parte do custo para o remédio ficar mais barato para o cidadão. Então, são mecanismos de tornar o acesso ao fármaco universal também, né? Que mais? Na Inglaterra... Ok, na Inglaterra depois ele vai para a França, se vocês lembrarem bem. Lembra? Na França, o que vale a pena a gente destacar? Eu fiquei em dúvida. Lá ele fala que todo francês tem, né, o direito, tem direito não, é obrigatório o seguro, mas que daí tem que pagar, parte quem paga a pessoa e o empregador, de acordo com a renda. Aí eu fiquei em dúvida se os hospitais eles são públicos ou privados, porque se eu vou estar pagando, então teoricamente eles teriam que ser privados, foi o que eu achei. Sim, então vamos lá. Legal isso que a Ana puxa aqui. Vários desses elementos, viu, gente? Aqui essa discussão que a gente está fazendo com vocês, ela é bem introdutória, ela é bem panorâmica. Por quê? Porque no quinto período, a gente tem uma disciplina chamada Organização de Sistemas e Serviços de Saúde com vocês, que é uma disciplina que daí o objetivo dela é discutir detalhadamente isso, especificamente isso. Olhar para cada sistema, olhar para o SUS, olhar como é que funciona a unidade básica, a rede hospitalar, a relação público-privado, assistência farmacêutica, enfim. É por isso que a gente está passando de maneira bem en passant, bem panorâmica, porque em detalhes mesmo a gente vai aprofundar lá com vocês, né? Então, por exemplo, eu não estou diferenciando muito aqui com vocês entre os sistemas universais as particularidades deles. Então, por exemplo, o sistema canadense, o inglês e o francês são os três, e o cubano, que aparece também no documentário, são os 4 sistemas universais. Tudo bem? Sistemas públicos universais. Agora, eles têm diferenças significativas entre eles. Uns são num formato que a gente chama de seguridade social, no caso do inglês, do canadense, do cubano. O francês é um tipo que a gente chama de seguro social, que não é o seguro privado, do plano privado, é um sistema público, mas é com outro formato, né? Então eles têm diferenças entre eles, que aqui a gente está dando uma homogeneizada, porque o objetivo é dar uma visão mais panorâmica, né? Agora, vamos lá, a questão colocada aqui pela Ana. O sistema francês, ele utiliza tanto hospitais públicos quanto privados, lá, né? Só que lá no caso da França, eles têm um método no sistema público que é meio particular, meio peculiar, assim, poucos países utilizam, na França eles utilizam, que é o método do reembolso. Tem plano privado que usa isso também, e o seguro público lá na França usa isso. O que é? O sistema é gratuito, mas na hora da consulta você paga. Então, por exemplo, eu, Rogério, fui lá pelo Seguro Social francês, fiz uma consulta, eu pago a clínica, o médico, o hospital, seja o que for, e recebo uma nota fiscal. E aí eu declaro essa nota fiscal num sistema lá do governo, e o governo me ressarce o valor.
entendeu? No final das contas ficou gratuito, mas na hora que eu fui no serviço eu pago, o cidadão paga, e depois ele é ressarcido no valor que ele pagou, né? O sistema francês acaba utilizando aí esse formato. Tem motivos para eles utilizarem isso, a gente vai ver isso depois também, né? Mas eles têm esse formato meio peculiar aí, né? Mas, de qualquer maneira, acaba sendo também um sistema público, universal. Então, toda a população francesa tem acesso, é um sistema de bastante qualidade, né? Nos rankings de avaliação mundiais, assim, da qualidade dos sistemas, é sempre um sistema muito bem avaliado, o sistema francês e tal. Acho que tinha alguma outra coisa que a Ana perguntou, não lembro. Se eu esqueci alguma coisa. Era isso mesmo, né, Ana? Eu acho, né? Do hospital, né? Basicamente, né? Tá. Acho que sim. É que eu não tinha entendido mesmo essa parte de ter que pagar, mas é público. Sim. Era só isso. Tá. E aí, algum elemento lá da França, algum exemplo que vale a pena a gente puxar, que chamou a atenção de vocês? Aqui em casa, minha irmã ficou bastante feliz e chocada com a babá que vai até a casa. Ela falou que ela só vai ter filho na França agora. Foi o único exemplo que eu lembrei da França, o que deu vontade de pegar as malas e ir pra lá. Lá dá vontade de ter filho até, né? É isso, geralmente é uma coisa que impressiona bastante a gente mesmo. Eu também, quando vi o documentário, também fiquei impressionado. A gente fica em geral. Por quê? O que você viu, o que foi legal ali no caso da França? Porque ali ele mostrou não só a política de saúde, mas ele mostrou de forma geral como as políticas públicas nesses países, principalmente europeus, elas são mais amplas mesmo do que a gente consegue conceber, né? Então, a política de previdência, de assistência social, chega ao ponto de ter uma política desse tipo, de um auxílio governamental para as mães lá de primeira viagem, para as mães com mais necessidade, etc., né? De ajudar com uma cuidadora, etc. Então, isso tem um histórico ali, numa política anterior, assim, de estímulo à natalidade e tal, mas hoje em dia já não é nem tanto isso mais, virou um direito social mesmo, né? Quando a gente olha para isso, a gente até se choca um pouco, né? Fala, nossa, mas aí tá exagerando também, né? Pô, o Estado bancar uma ajuda lá. Mas se a gente levar em conta que um formato do Estado é o do chamado Estado de bem-estar social, do welfare state, né? Esse formato europeu, da maioria dos países, faz um pouco de sentido, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, é um momento de fragilidade? Será? Primeira gestação, para uma mãe ali sozinha, etc. É um momento de maior fragilidade para a mulher, né? Para as condições em que se encontra, para a criança. É um momento em que a mortalidade infantil é mais alta, são os primeiros meses de vida, né? Então, essa ideia do estado de bem-estar também tem uma função de proteção. A gente vai discutir isso depois com vocês, a ideia de proteção social. Quer dizer, de proteger os cidadãos nos momentos mais difíceis ali da vida, né? E as políticas de proteção social são várias. Por exemplo, sei lá, um seguro-desemprego é uma política de proteção social, né? Quer dizer, o Estado se propõe a proteger as pessoas no momento em que elas estão frágeis, por exemplo, desempregadas. Elas ficariam sem uma renda. Então, o seguro-desemprego, que a gente tem no Brasil também, é uma política de proteção social. Um sistema público de saúde é uma forma de proteção social. É isso? Por quê? As pessoas estão adoecidas, elas estão fragilizadas. Estão adoecidas, muitas vezes não conseguem trabalhar, manter sua vida, etc., né? Para a família vir uma dificuldade. Ter um amparo por um sistema que lhes garanta atenção, tratamento, etc., é uma forma de proteção, né? Uma política de renda mínima para as pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, são todas políticas de proteção social que esses países têm mais, né, do que outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, incluindo os direitos trabalhistas. Eu não sei se vocês lembram aquele momento ali na França em que ele se reúne com cidadãos americanos que moram na França. Se eu não me engano, devia ser Paris ali, imagino que ele estava reunindo com o pessoal, ele foi num restaurante e tal, não sei se era um almoço, um jantar, o que era.
Mas ele está lá conversando, sei lá, com uns 10 americanos, mais ou menos, que moram lá na França. E aí ele está vendo as diferenças de morar nos Estados Unidos, morar na França e tal, as pessoas estão comentando. E aí elas vão relatando essas várias políticas públicas, né, que para elas parecem inconcebíveis comparadas com os Estados Unidos. Então elas falam lá, aqui, por exemplo, a educação é gratuita. Desde da escola, lá do ensino fundamental, da pré-escola até a universidade. Quer dizer, nos Estados Unidos isso é praticamente inconcebível, né? As universidades públicas lá são pouquíssimas, né? O ensino superior é praticamente todo privado, né? Os jovens se endividam lá de forma brutal para conseguir fazer uma faculdade e tal. Então os americanos se impressionam. Na Europa a educação é toda gratuita, né? Os direitos trabalhistas, também eles falam bastante, comparando. Então aqui em média a jornada de trabalho é de 30 horas, em várias categorias profissionais. Licença maternidade. Em geral na Europa é no mínimo 6 meses, tem países que chegam a 1 ano, países que chegam até a 2 anos, com licença parcial, né, metade do salário às vezes e tal. Tem países que mesclam licença maternidade com licença paternidade. Os primeiros 6 meses é obrigatório que seja a mulher, mas depois, se o homem quiser ficar em casa com a criança e a mulher quiser voltar a trabalhar, eles permitem isso, né? Então, é um rol de direitos, férias, né? Vários países. Eles ficam impressionados, os americanos também, porque comparado com os Estados Unidos, vejam, alguém tem ideia de quantos dias de férias remuneradas existe por lei nos Estados Unidos? Alguém já ouviu falar? Conhece alguém que já trabalhou lá? Sabe como é que funciona? Só que eu lembro é que eles têm um número limitado de dias doentes, assim, de doença, que eles podem faltar por doença. Mas eu não sei. Isso, um número limitado pode faltar por doença, né? E eles não têm por lei assim nacional um número de dias de férias remuneradas por ano. Isso depende em geral de acordos coletivos, assim, de empresa com os sindicatos e tal, que estabelecem para os trabalhadores alguns dias por ano, mas de maneira geral, mesmo esses acordos coletivos, isso dificilmente ultrapassa 1 semana, 10 dias, ou 2 semanas de férias, né? E raramente férias remuneradas. É pouco comum nos Estados Unidos ter férias remuneradas, e 1 mês de férias remuneradas é algo surreal lá, praticamente não existe, né? Que é algo, por exemplo, que a gente tem até no Brasil aqui. Licença maternidade, eles não têm uma licença maternidade remunerada de 4 meses, por exemplo, como a gente tem no Brasil, no serviço privado, e 6 meses no serviço público, né? Então são direitos bem mais baixos, né? A jornada de trabalho legal é bem maior que na Europa. Então, são 2 modelos de países desenvolvidos bastante distintos em relação à proteção social, aos direitos trabalhistas, direitos sociais, né? De maneira bem... do modelo mais do estado de bem-estar social, que acha que o Estado tem que ter um papel forte na provisão de serviços, de acesso, etc., para o bem-estar da população, e outro do Estado dito mais liberal, no sentido econômico, né, de que o papel do Estado é interferir pouco no âmbito social, inclusive nos direitos, a ideia de que as pessoas devem prover por conta própria. Cada um trabalha, ganha o seu dinheiro e aí tem que garantir sua educação, contratar educação privada, saúde privada, previdência privada, né? A ideia de que cada um, a ideia do self-made man, né? Como os americanos gostam de falar, a ideia de cada um por si próprio, cada um se faz a si próprio, tem que se garantir, né? Aí eu não sei se vocês lembram, tem um momento aí nesse almoço com os americanos lá na França, em que alguns americanos tentam explicar, assim, por que na Europa, ou por que lá na França, mais especificamente, no caso deles, tem mais políticas públicas universais do que nos Estados Unidos. Aí alguns deles tentam explicar isso no momento, assim, alguém lembra dessa passagem? O que eles falam?
Por que tem essa diferença? Vamos lá, tentem puxar da memória, que esse momento é importantíssimo para a gente discutir o acesso à saúde. A gente vai voltar nele à frente depois. Tem um momento ali que eles tentam entender por que lá tem tantos direitos e nos Estados Unidos não. O pós-guerra? Na parte que uma moça fala que o povo na França protesta e nos Estados Unidos o povo tem medo do governo? Isso, Letícia lembrou aqui. Lembram desse trecho? Uma moça fala assim, com as palavras dela lá, né? Não sei exatamente as palavras, mas ela fala assim, bom, aqui as pessoas reivindicam, protestam, né? Questionam o governo e tal. E o governo tem medo das pessoas, acho que ela usa um termo assim, alguma coisa assim, né? E nos Estados Unidos é o contrário, as pessoas é que têm medo do governo. O que ela está explicitando com essas palavras dela aí? O que ela está querendo mostrar é que, de fato, na Europa tem uma cultura da população, um hábito, né? Uma cultura estabelecida de maior participação social, de maior reivindicação de direitos, de uma cultura de exigência dos seus direitos, né? De fiscalizar os políticos, de reivindicar, etc., que o dinheiro público vá para os serviços públicos, vá para as políticas públicas, né? E nos Estados Unidos é o contrário, né? Tem uma tendência de passividade da população em relação ao governo. A população não se expressa, não reivindica, não cobra dos políticos, do governo, etc., mais direitos sociais, né? Isso é fundamental para a gente entender essas diferenças, e aí nós vamos estudá-las com vocês à frente, o contexto histórico de cada país desse, para tentar entender algo que é fundamental, que é o quê? A relação direta entre as políticas públicas e a cultura política de um país. Certo? Os sistemas públicos, as políticas públicas, eles não ganham um formato, não adquirem um formato só com base em critérios técnicos. Então, nada mais falso do que a gente pensar assim, bom, na Europa tem sistemas de saúde bons, nos Estados Unidos eles são ruins, porque nos Estados Unidos eles não sabem organizar um sistema bom. Lá eles não têm bons profissionais que conseguiriam formatar um bom sistema, bons sanitaristas, bons gestores em saúde pública, eles são incompetentes tecnicamente. Não é tanto uma questão de competência técnica aqui, né? Embora ela também exista em certa medida, em vários graus, etc., mas ela não é a mais determinante. O que é a mais determinante? A mais determinante é que o Estado, o governo de forma geral, responde a pressões sociais. Certo? O governo é quem a gente elege, por exemplo, para administrar o fundo público. O fundo público é a quantidade de recursos públicos que nós pagamos através dos impostos. Não é isso? Ok, esse caixa é administrado pelo governo. O que ele vai fazer com esse dinheiro, ele vai definindo. Ele pode definir isso com a nossa pressão ou não. Sempre há quem pressione o governo e o Estado. Por exemplo, os grandes grupos econômicos de interesses pressionam os políticos? Pressionam os políticos. No Brasil, a gente não precisa nem falar isso. Os exemplos aparecem cotidianamente, não é isso? Interesses econômicos, grupos de poder, empresas privadas, pressionando políticos, corrompendo, exigindo leis, contratos que eles favoreçam. Isso é o que a gente mais vê, né? Os grupos privados, eles avançam no fundo público, no dinheiro público, certo? Nos países em que a população não pressiona também os políticos e o governo para que esse fundo público seja investido em algo que lhe interesse, tem pressão só de um lado, tem pressão só dos interesses privados, dos grupos econômicos. Nos países em que a população pressiona também, os políticos têm que ceder coisas, né? Tem que ceder direitos, tem que organizar políticas públicas mais amplas, tem que investir nas políticas públicas, né? Então,
Ocorre aqui uma disputa em torno do dinheiro público mesmo. E aí o que acontece na Europa é que tem uma tradição grande da população de participação política. Eles enxergam a participação política de maneira diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, e para nós no Brasil hoje em dia, em grande parte, o que é participar politicamente para nós? É a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, melhor, a gente ir lá e votar. A gente vota em alguém e dá um cheque em branco para alguém governar durante 4 anos. E durante esses 4 anos a gente nem acompanha muito o que acontece, certo? O político fica lá nesse mandato de 4 anos. Daqui 4 anos a gente vota de novo. Vota nesse ou vota em outro, etc. Né? O papel da participação política acaba sendo um papel de delegação só. A gente delega poder, né? E depois não acompanha mais, não cobra nada e tal. Na Europa as pessoas têm uma cultura histórica de séculos, né? De participação política, de pressionar o Estado, de reivindicar, né? De pressionar, de fiscalizar a atuação dos governantes, etc. Então isso cria um outro ambiente, um ambiente em que os políticos precisam prestar contas, precisam atender reivindicações. Isso é importante para a gente não partir daquela ideia, muitas vezes, que pode acontecer, além da questão técnica, né? De diferença entre os países, de uma certa ilusão de que os políticos europeus são melhores que os políticos brasileiros, por exemplo, americanos, né? Daquela ideia dos políticos como benevolentes. Às vezes tem gente que pode cair nessa ideia, né? Ah, não, na Europa eles têm boas políticas públicas porque os políticos lá não são corruptos, são dedicados, são população e tal. Mais ou menos. Os políticos são mais ou menos políticos em todos os lugares. Esse formato aí é mais ou menos o mesmo. O que muda é a população que eles têm ali no país, né? Que pode fiscalizá-los, pressioná-los, etc., ou não. Né? E o histórico mostra que em países que têm essa cultura de pressão e participação, as políticas públicas são mais eficientes, são universais, são mais equitativas, têm mais qualidade, os indicadores mostram maior qualidade, certo? Legal, então passando da França, ele vai para Cuba, não é isso? O último país que ele visita lá. Né? E aí, de Cuba tem algum aspecto que vale a pena a gente destacar, que chamou a atenção de vocês? O que me chamou a atenção é que eles atendem qualquer pessoa, né? Que estiver no país. Isso, é um sistema público universal também. É um país bem diferente dos outros 4 que ele visitou, né? Então ele visita 4 países ricos e agora ele vai num país periférico, um país pobre, né? Um país lá, uma ilha da América Central e tal, com uma renda média bastante baixa e tal, comparada com os outros países. Mas consegue demonstrar que mesmo nessas circunstâncias é possível você organizar um sistema de saúde de qualidade, né? Mesmo num país periférico, se aquela for uma prioridade governamental. Né? Então isso, independentemente assim da conotação ideológica, política, que você pode concordar com o regime cubano ou não, discordar, concordar numa coisa, concordar com outra, com a falta de liberdade, etc. Agora, independentemente disso, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, várias entidades mundiais reconhecem que é um sistema de bastante qualidade. É um sistema que atende de forma universal a sua população, bastante eficiente, etc. Em que pese ter muitas limitações. Né? Tem muitas limitações que são as limitações econômicas do país de uma maneira geral. Aliás, nesse momento a gente está vendo várias manifestações de insatisfação relacionadas com isso, inclusive, né? Cuba já é um país que sofre um embargo, um bloqueio econômico há 4 décadas, né? Ou mais, 59, 60. Desde 61, 62 praticamente, né? O que limita muito as trocas financeiras do país, os investimentos no país, etc. E agora com a pandemia ainda mais, foi tudo fechado, o turismo é uma importante fonte de renda do país e tal.
e levou a um aumento das dificuldades muito maiores lá de acesso a coisas, inclusive fármacos, para compra de fármacos, etc. Né? Então, um país que tem bastante dificuldade financeira, bastante conhecida, né? Entre outras, mas de forma geral, o sistema de saúde é bem avaliado pelas organizações internacionais e pela própria população, né? De maneira geral. Então, é um exemplo bem diferente dos outros países aí que ele está visitando, mas serve um pouco de exemplo para nós, para mostrar que é possível, mesmo num país que não seja rico, você ter um bom sistema de saúde. Né? É possível se isso for uma diretriz, né? Um objetivo governamental, certo? O que mais? Mais algum aspecto aí que vale a pena a gente chamar a atenção? Ainda? Do documentário, um aspecto que a gente não pontuou, que vocês acham importante destacar? Tá, de maneira geral, assim, para que a gente usa o documentário? Então, vamos lá. Para ilustrar que a gente pode ter duas concepções de acesso a serviços de saúde, certo? Quais são as duas concepções? Ou a saúde é vista como uma mercadoria, ou a saúde é vista como um direito social. Em geral, os vários países vão lidar com uma perspectiva ou outra, certo? Bom, vamos lá. A saúde como mercadoria. Vai ter implicações você organizar o acesso à saúde no seu país vendo a saúde como uma mercadoria, é isso? Primeiro, vamos lá, o que é uma mercadoria? Não só a saúde aqui, mercadoria de maneira geral. Acho que o Marcelo discutiu isso com vocês na primeira aula, se eu não me engano, né? O que esse conceito de mercadoria envolve? Quando a gente fala assim, uma coisa é uma mercadoria, significa o quê? O celular. Ela tem um valor Que a coisa tem um atribuído a ela, valor. Como é que é, Ana? Desculpa, que tem um valor. que tem um valor atribuído a ela. A coisa tem um valor. Aí a Ana acho que está se referindo ao valor monetário, né, Ana? Porque lembremos, a mercadoria ela tem aquele duplo valor, né? Já ouviram falar no valor de uso e o valor de troca. Quer dizer, a coisa tem uma utilidade, mas ela também tem um valor monetário. Isso? Em outros termos, a gente precisa pagar para adquirir a mercadoria. Né? Ela é vendida. Beleza. Que outras características tem uma mercadoria? Ela tem um modo de produção envolvido na produção dela, ou na obtenção dela. Tem um modo de produção específico, e esse modo de produção é voltada à lucratividade. Né? Então, ela tem um valor monetário, ela é fabricada para dar lucro, a mercadoria, né? E o acesso depende da compra. Não é isso? Depende da compra e da venda da mercadoria. Ok. Essa forma de organizar o acesso com base na mercadoria vai ter repercussões. Primeiro, quando uma coisa é mercadoria, primeiro aspecto, ela não é de acesso, geralmente não é de acesso universal. Certo? Porque como a coisa é comprada, pode ter gente que não consiga comprar a mercadoria. É isso? A sociedade tem desigualdades, pode ter gente que não consiga ter dinheiro para pagar pela mercadoria, já que o acesso depende da compra. Segundo lugar, a forma mercadoria tem um acesso desigual. Como assim desigual? Entre os que compram com qualidades diferentes ou com quantidades diferentes. Não é isso? Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar o celular aqui. O celular é uma mercadoria, né? É de acesso universal? Não necessariamente. Pode ter gente que não consiga comprar um celular, né? Parte da população. Entre os que compram, o acesso é igualitário? Não, né? Quem tem mais dinheiro, por exemplo, pode comprar um celular melhor. Quem tem menos dinheiro provavelmente vai comprar um celular piorzinho. O poder de compra define o grau de acesso, né? Maior ou menor qualidade, etc. Certo? E está na esfera da acumulação, né? Do lucro, esse celular e tudo. Ok, vamos transpor isso para a saúde.
A saúde vista como mercadoria, explorada privadamente, de forma exclusiva, vamos lá, primeiro, ela não vai ser de acesso universal, assim como o celular, né? Pode ter gente que não consiga pagar o plano privado, por exemplo, né? No caso de países como o Brasil, isso seria a maioria da população, inclusive, né? Quem compra plano privado de saúde no Brasil é em torno de 25% da população, em graus variáveis, né? Então, o acesso não é universal. Bom, entre os que conseguem pagar o plano de saúde, é igualitário o acesso, será? Não, também não. Por quê? Pelo mesmo motivo. Quem tem maior renda consegue contratar um plano de saúde melhor. Quem tem pior renda só vai conseguir contratar um plano de saúde pior. Inclusive no grau de acesso, não é isso? Então os planos vão ser estratificados por grau de acesso. Vai ter plano que dá acesso a consulta, exame, internação, etc. Né? Vai ter plano que não vai dar acesso à internação, por exemplo. Tem planos mais baratinhos, só dão acesso à consulta e exame. Tem plano que só dá acesso à consulta ambulatorial no pronto atendimento e exames mais baratos. Né? Os planos vão estratificando por renda. E o acesso fica desigual. Você, na prática, discrimina a população entre quem acessa mais e quem acessa menos. Certo? E os planos de saúde vão estar nessa esfera da lucratividade. É isso? Pois bem, agora, entre um celular e um plano... entre o celular ser uma mercadoria e a saúde, o acesso à saúde ser uma mercadoria, as implicações podem ser muito distintas. Muito distintas. Né? Então, vamos pensar assim, por exemplo, quem não consegue ter acesso ao celular, que implicações isso tem para a sua vida? Que consequências práticas tem para a vida das pessoas que não conseguem ter um celular, por exemplo? Me ajuda. Atualmente a pessoa fica deslocada, né, da sociedade. Por quê, Ana? Porque é o nosso principal meio de comunicação e de contato com outras pessoas. Uhum. Então é isso, a pessoa vai ter perdas na sua vida em alguns aspectos, não é isso? A Ana puxou aqui, é um meio de comunicação fundamental, não só por ligação hoje em dia, pela internet, para acessar informações, para as redes sociais, se comunicar com as outras pessoas, né? Para o lazer, uma série de motivos, não é isso? O celular hoje vira um instrumento importante, certo? Então quem não tiver acesso a ele vai ter limitações nessas coisas, certo? Que ele propicia, né? Ok, então tem uma perda importante na vida das pessoas não terem acesso ao celular. Né? Não é algo que se possa menosprezar, certo? É algo significativo. Agora vamos olhar para o acesso aos serviços de saúde. As pessoas não terem acesso a serviços de saúde. Que implicações isso pode ter para suas vidas? São as mesmas consequências que não ter um celular? Será? Quais são as possíveis consequências das pessoas não terem acesso a serviços de saúde? Não ter um diagnóstico, ou não ter um diagnóstico precoce, pode ser só mais tarde, até a morte. Uhum. É isso, né? Não conseguir, como a Maria está dizendo, se consultar e quando tem algum sintoma, não tem fazer um diagnóstico, num tempo adequado, né? A tempo de ter um tratamento adequado, uma solução para o seu problema de saúde. E, no limite, pode cursar quando não tem acesso em casos que com risco de vida, né? Podem morrer por falta de acesso. E a gente vê isso cotidianamente, certo? Então vejam que tem pesos diferentes, né? Dificilmente a pessoa vai morrer por não ter um celular, certo? Mas, se ela não tiver acesso a serviços de saúde, é a vida dela que está em risco, né? De forma significativa.
Então, é por isso que vários países vão advogar, vão defender que o serviço de saúde ele não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer, que as pessoas podem comprar ou não, né? De fato, ela é uma condição da vida hoje, o acesso ao serviço de saúde. E por isso deve ser visto não como uma mercadoria, mas como um direito humano. O que significa ser visto como um direito humano? Ser visto como algo que deve ser de acesso a todos que são humanos, né? Minimamente, essa vira uma condição da existência, certo? Aliás, de onde é que vem esse termo mesmo, direitos humanos? Me ajudem aí. Hoje em dia é tão criticado, assim, né, por alguns setores, sei lá, jornalistas, esse sensacionalista de programa policial, direitos humanos é coisa de quem quer proteger vagabundo, bandido e tal. De onde é que vem esse termo, esse conceito, direitos humanos? Quem lembra? Pós-Segunda Guerra? Pós-Segunda Guerra isso se amplia, mas tem uma base até anterior, lembram? Aulas de história, vamos puxar lá de onde é que vem essa ideia dos direitos humanos. Quem lembra? A raiz longínqua disso remete ao iluminismo, aos ideais da Revolução Francesa, lembra? Declaração Universal dos Direitos do Homem, etc., né? Essa ideia de alguns direitos fundamentais que fazem parte da humanidade, que todas as pessoas devem ter acesso, né? Elas começam inicialmente com direitos políticos, a liberdade, direitos civis, aliás, né? A liberdade, o direito de ir e vir, né? E caminha depois direitos trabalhistas e direitos sociais. Então, alguns países vão estabelecer que saúde, educação, etc., devem ser direitos humanos, né? Significa dizer o quê? Significa que é inadmissível, pela lógica desses países, que em pleno século XXI, por exemplo, alguém do país não tenha acesso à escola, por exemplo. É inadmissível. Todo ser humano deve ter direito a acessar a escola, né? Acessar a escolarização, a cultura, né? Se alfabetizar e etc. Assim como na saúde. Vamos dizer, é inadmissível que hoje, no século XXI, a gente tenha pessoas do país que não tenham um cuidado na hora que adoecerem, por exemplo, né? Um acesso a um serviço de saúde. Então, o direito humano vai se estabelecer como um direito social. E aí o formato dos sistemas de saúde que vai responder a esse direito vai ser o formato dos sistemas universais. Bom, a partir do momento que os países estabelecem que é um direito que deve ser universal, de acesso a todos, etc., eles vão ter que definir quem vai prover esse acesso, né? E aí, bem, qual é, em tese, a instituição na sociedade que deve olhar pelos interesses comuns, ou atender os interesses da população como um todo? Dá para um país falar assim, nós vamos tornar a saúde direito humano, de acesso universal, e eu vou transferir aqui para uma operadora de plano de saúde administrar a saúde pública do país. Garantir acesso para todo mundo. É compatível isso? Será que funciona? Você vai querer pegar um modelo que é baseado na forma mercadoria para dar lucro, que não tem interesse em atender todo mundo, lembra? Porque alguns, entre aspas, para eles dão prejuízo, etc. E você vai querer que um formato desse atenda gratuitamente, de forma universal, toda a população do país, né? Então não dá para fazer isso. Na prática, então, quando um país define a saúde como direito universal, a quem que acaba caindo essa atribuição? Ao Estado, né? E aí se constituem os sistemas estatais, então os sistemas públicos de saúde, né? O Estado é quem assume essa função. Porque o Estado, em tese, não tem a função de dar lucro, né? Para ninguém. A função do Estado é dar lucro. Então ele pode organizar um sistema que não tem característica de mercadoria, de dar lucro, certo? Ele não deve fazer essa conta, não é função do Estado fazer essa conta de dar lucro, né? De ter lucro em cima das condições de adoecimento das pessoas, certo?
Então, essa é a história do surgimento dos sistemas públicos nesse formato como direito social, certo? Ok, a ideia da aula hoje com vocês era a gente discutir isso, discutir esses dois formatos e exemplificar aí com o documentário um pouco como é que eles se apresentam em alguns países, né? Por que isso? Porque, como eu disse, depois lá na frente a gente vai aprofundar isso daí. Aí sim, nós vamos olhar para o sistema de cada país, vamos olhar para o SUS de maneira mais detalhada, seu funcionamento, seus limites, seus avanços, etc., né? Então, num outro momento mais adequado, a gente vai aprofundar isso aí mais. A ideia da aula de hoje era ser mais panorâmica mesmo, mais esse sobrevoo. Tudo bem? Beleza, gente? Temos alguns minutinhos ainda, se houver mais questões, dúvidas, ou aspectos que chamaram a atenção na discussão, no documentário, enfim. Fiquem à vontade. Acho que não, professor. É isso então, gente? Então tá bom. Beleza, então, boa semana para vocês, né? Boa sequência de aulas para todas, para todos. E nós nos vemos então na semana que vem, na próxima aula, né? Acho que é semana que vem que a gente tem isso. Semana que vem temos a próxima aula. Então, nosso cronograma mudou, né? Lembrem lá. A gente acabou acumulando 2 semanas de atividade assíncrona. E agora a gente tem 2 síncronas, né? Tem essa de agora, deixa eu só conferir para ver se eu não estou falando besteira. É isso mesmo. Semana que vem a gente tem aula aqui, encontro aqui de aula síncrona de novo, então. Tá bom? Então, beleza. Boa semana e até lá. Tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau.